Olá, queridos irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre parábolas. Parábolas? Mas o que são parábolas? Parábolas são histórias contadas de uma maneira simples para explicar verdades complexas. Jesus ensinava por parábolas sobre o reino de Deus, usando figuras e exemplos que faziam parte do cotidiano da vida das pessoas, facilitando assim o seu entendimento. Vamos representar, dentre as muitas parábolas contadas por Jesus, algumas delas. Acompanhem agora. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e foi pisada, e vieram as aves dos céus e a comeram. Outra parte caiu entre as pedras, e cresceu e secou por falta de umidade. Outra parte das sementes caiu entre os espinhos, que crescendo juntamente com elas, a sufocaram. Outra parte, afinal, caiu na boa terra e germinou, cresceu e frutificou. A semente é a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho são como as pessoas que, ouvindo a palavra, logo vem o maligno e arrebata-lhe do coração para que não sejam salvas. As sementes que caíram entre as pedras são como as pessoas que, ouvindo a palavra, a aceitam com alegria, porém, não tendo raízes, vindo as provações, logo se desviam. As sementes que caíram entre os espinhos são como as pessoas que, ouvindo a palavra, no decorrer dos dias, são sufocadas pelos deleites e prazeres da vida. As sementes que caíram na boa terra são como as pessoas que, ouvindo a palavra, retêm e frutificam com perseverança. A semente é a palavra de Deus, que, entrando nos corações, fazem morada daqueles que aceitam, germinam e frutificam com perseverança. Continuando a explanação de nossas parábolas, como vocês viram, eu vou falar sobre a parábola do grão de mostarda e do fermento. Essas parábolas encontram-se registradas no Evangelho de Lucas, capítulo 13, dos versículos 18 a 21. Jesus contou essas duas parábolas fazendo uma comparação com o reino de Deus, mostrando isso aos seus discípulos. Eu tenho aqui uma semente de mostarda, é uma das menores sementes que existe. Como uma semente tão pequena pode tornar-se uma árvore tão grande, onde as aves dos céus vêm e fazem os seus ninhos? Assim é com o reino. Ele começa pequeno e torna-se grande, acolhendo pessoas de toda parte, raça, cor e denominação. Anunciar este reino é levar o evangelho aos perdidos. E o mesmo acontece com a parábola do fermento. Uma pequena quantidade misturada ao trigo, ela faz toda a massa crescer. Assim é o evangelho. Quando falamos, ele cresce, frutifica e alcança os corações por quem Cristo morreu. E o Espírito Santo convence a pessoa dessa verdade. Isso só entendemos pela fé. Jesus iniciou este reino com os seus discípulos, ensinando como devemos proceder. Deus atua de muitas maneiras e muitas vezes através de pessoas.
Sua atuação parece imperceptível neste mundo. Só com os olhos da fé podemos ver claramente. Sua vitória é certa. Você já compreendeu este reino? Deus está no controle. Cabe a nós perseverarmos. Areia. Areia me fez lembrar uma coisa muito importante, uma parábola que Jesus ensinou, uma lição muito importante para todos nós. Jesus contou uma vez uma parábola sobre dois homens, um homem sábio e um homem tolo. O que esses dois homens resolveram fazer? Os dois resolveram fazer a sua casa. Cada um resolveu fazer a sua casa. Na verdade, os materiais que eles usaram foram os mesmos materiais, né? Eram materiais que eram comuns usarem na época para fazer suas casas. Porém, qual foi a diferença? O homem sábio, ele resolveu fazer a casa, tá? A casinha dele, ó, sobre a rocha. Uma coisa forte, bem alicerçada. Então, ele fez sobre a rocha, certo? Ó. Então o alicerce ficou bem firme, porque era sobre a rocha. E a rocha, ó, ela é firme, né? Aí, o que aconteceu? Tinha um homem tolo. O que o homem tolo resolveu fazer? Ele falou assim, eu não vou fazer sobre a rocha, eu vou fazer sobre a areia. Olha só, a areia, ela não é forte igual a rocha. A rocha é forte, ó. Até faz mais barulho, né? Olha a areia como é fraquinha, olha como ela é levinha. Ela não tem força, ela não tem resistência. Mas ele resolveu fazer a casinha dele sobre a areia. Então, temos aqui a casinha do homem sábio sobre a rocha, a casinha do homem tolo sobre a areia. As duas casinhas muito bonitinhas, muito bem construidinhas, mas com uma diferença muito importante. A base, o alicerce. Num certo dia, veio uma tempestade, um temporal, um monte de água, um monte de vento e atingiu tudo, inclusive as duas casinhas, a casinha do tolo e a casinha do sábio. Então começou o temporal, começou a chuva forte, o vento muito forte e começou a atingir as duas casinhas. Vamos ver o que acontece com as duas casinhas? Olha só o barulho do vento. Olha que vento forte. O que será que vai acontecer com essa casinha? Elas estão lá, né? Resistindo. Será que elas vão resistir por muito tempo? Será que a casinha do tolo vai resistir por muito tempo? Não resistiu, mas o vento continuou. Olha o barulho, mas a casinha do sábio tá aí, ó. E a casinha do tolo, ó, cadê a casinha do tolo? Ficou só areia. E a casinha do sábio de pé. O que aprendemos com esta parábola? Nós sempre passaremos por tempestades, por problemas na vida. As tempestades aqui representam os problemas. Tanto os sábios quanto os tolos passarão por problemas nesse mundo, todo mundo. E a gente pode ter até a mesma casinha, igualzinho, bonitinha. Mas, o que acontece? A diferença é onde a gente põe a nossa vida, o alicerce da nossa vida. Nesse caso, o alicerce, a rocha, é Deus, é a palavra de Deus. Quem coloca a sua vida alicerçada na palavra de Deus, vive de acordo com a palavra de Deus, vive de acordo com os ensinamentos de Deus. Essa pessoa, quando vem a tempestade, quando vem os problemas, ela resiste, ó, do mesmo jeito que a casinha do sábio resistiu. Agora, se você não colocar a sua vida alicerçada em Deus, se você colocar num alicerce fraquinho, por exemplo, como areia, ó, bobinha assim, fininha, o que acontece? A hora que vem a tempestade, você não aguenta, a hora que vem os problemas, você não aguenta, você desmorona, né? Ó, cadê a casinha do tolo? Não tá nem mais aqui, foi embora, sumiu,
né? Só ficou a casinha do sábio. Por quê? Porque ele tinha um bom alicerce. Então é isso que nós devemos aprender. Nossa vida tem que estar alicerçada, o alicerce da nossa vida tem que ser Deus, para podermos viver nesse mundo que sempre vai ter muito problema, mas a gente sempre vai resistir, a gente sempre vai estar firme na palavra de Deus, e Deus sempre cuidando de nós, certo? Olha, um azeite e uma lamparina. Vou contar uma parábola que Jesus contou aos seus discípulos para ensiná-los. Certa vez, Jesus contou a história de 10 moças virgens que esperavam o noivo. 5 eram tolas, porque não tinham azeite para as suas lâmpadas. 5 eram sábias, porque levaram o azeite de reserva. Como o noivo estava demorando para chegar, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: "O noivo está chegando, venham se encontrar com ele." As tolas disseram: "Dê-nos um pouco do seu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando." Mas as moças sábias não tinham azeite para dar. As 5 tolas correram para comprar o óleo. E enquanto elas estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças sábias que estavam com as lâmpadas prontas entraram com o noivo para a festa do casamento e a porta foi trancada. E as lâmpadas continuaram queimando o óleo. Mais tarde, as outras 5 chegaram e começaram a gritar: "Senhor, Senhor, nos deixe entrar." O noivo respondeu: "Eu afirmo, não sei quem são vocês." E Jesus terminou dizendo: "Portanto, vigiem, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora que o Filho do Homem virá." Ter o azeite é ser prudente e estar preparado. A vigilância sábia é aquela que nos prepara para uma longa espera. Precisamos ser zelosos o tempo todo de nossas vidas. As virgens loucas são aquelas pessoas que são apenas religiosas. Elas frequentam a igreja, falam de Deus, mas é apenas na aparência. Não, na verdade, pois na verdade não seguem e vivem na prática da palavra de Deus. Mas as virgens sábias são aquelas pessoas que têm a fé e a vivência verdadeira, de acordo com a palavra de Deus, e sabem que é necessário estar sempre preparados. Um trigo? Já sei. Vou falar com vocês sobre a parábola do joio. Essa parábola você pode encontrar em Mateus 13, 24, tá? Ela conta a história de um agricultor que plantou sementes na sua fazenda, né? E eram sementes de trigo, igual essa que vocês estão vendo. Porém, no dia seguinte, ao amanhecer, ele observou junto com seus funcionários que não havia só trigo, havia uma outra semente muito parecida com essa, chamada joio, mas com uma diferença muito grande, né? Que eu vou falar para vocês depois, tá? Os funcionários do fazendeiro ficaram muito apreensivos, por quê? Eles falaram: o que nós vamos fazer agora com essa outra planta que está aí no meio do trigo? Se nós arrancarmos ela, vamos arrancar o trigo também. O fazendeiro então pensou, né? Não, vamos deixar as duas crescerem juntas
E aí, quando chegar a época da colheita, nós vamos separar o joio, fazer um feixe e queimar. E o trigo nós vamos colher e guardar no celeiro. Agora eu explico para vocês por que ficaram preocupados com essa outra semente. Essa outra semente, ela foi colocada ali por pessoas ruins, né? E a semente do trigo, ela é uma semente que produz frutos, né? Se você pegar o trigo e amacetar ele aqui, você vai ver que vai sair as sementes. Já o joio, por ser parecido com o trigo, ele não tem sementes, tá? Além dele usar muita água, né? Atrapalhar o crescimento do trigo e abafar ali a plantação, ele não dá frutos, né? Assim é a nossa vida com Deus, né? Deus permite que sua palavra seja semeada nos mais diversos solos, né, que existem. E com a ajuda do Espírito Santo, o nosso coração se transforma em sementes, como o trigo, dando frutos, né? Isso é muito importante. Você ter Deus na sua vida e ser o fruto da presença de Deus, né? Já o joio não. O joio, ele pode até ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, mas o seu coração não se modifica. Ele continua o mesmo, não dá frutos, né? Por isso que o importante na nossa vida é darmos frutos, sermos trigo na vida de alguém e na nossa vida também. Ser trigo é ser forte, é ser um seguidor de Deus, né? Porque Deus não quer nada de mal para a gente, Ele quer o melhor. E o melhor está em seguir os seus planos, porque os planos de Deus jamais mudam. Essa parábola vem dizer isso, né? E com a sabedoria que Deus nos dá, assim como deu para o fazendeiro, de arrancar tudo, não. Vamos ver o que a gente vai fazer depois, né? A gente vai colher os frutos. E colhendo os frutos é seguindo a Deus, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa parábola. E eu deixo para vocês a próxima parábola, tá? Vou contar a parábola da ovelha perdida. Uma, duas, 3, 4, 15, 27, 39, 47, 58, 64, 76, 81, 99 ovelhas, está faltando uma. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 em segurança e sai para procurar a que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, coloca-a sobre os ombros com muita alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Jesus disse que haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus é o nosso bom pastor e nós somos as ovelhas. Mas quando desviamos e nos perdemos, como a ovelha da parábola, sozinhas não conseguimos encontrar o caminho. Jesus vem ao nosso encontro e ele falou:
que há muita alegria no céu quando um pecador se arrepende. Jesus é o nosso bom pastor. A moeda, ou contar a parábola da moeda perdida. A parábola da moeda perdida. Imaginem uma mulher que tenha 10 moedas e perca uma delas. Será que ela não vai pegar uma lanterna, varrer a casa e procurar atentamente até encontrá-la? E quando encontrar, vai chamar os amigos e vizinhos e dizer: vamos comemorar, achei a moeda que eu havia perdido. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Na parábola da moeda perdida, a mulher ama a moeda que ela tem. O amor que a mulher tem pela moeda é semelhante ao amor de Deus por nós. Não valemos quase nada se olharmos o quanto somos, mas Deus levanta todas as coisas e procura em todos os lugares, mas não pelo que valemos, mas porque Ele nos ama. Achei! Vamos conversar um pouquinho sobre a parábola da lâmpada. Essa parábola se encontra registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 8, dos versículos 16 a 18. Quando acendemos uma lâmpada, o propósito é iluminar todo o ambiente onde estamos para que sua luz possa ser vista por todos que entrarem no ambiente. Com a luz, nada fica escondido. E essa parábola nos ensina que temos que falar o Evangelho para que outros ouçam de forma correta a verdade do Evangelho para o crescimento do reino de Deus. Ninguém deve guardar para si, senão proclamar para a expansão do mesmo, e Deus acrescentará a seu tempo os que serão salvos, aqueles por quem Cristo morreu e são convencidos pelo Espírito. Negligenciar esta verdade é perda. Na volta de Cristo, nada ficará encoberto, tudo será revelado.